essa palavra em toda a minha vida. E verso 7 diz assim: o espinho na carne. Você já pregou sobre o espinho na carne, pastor? Eu nunca preguei. E é para que não me ensoberbeça com a grandeza das revelações que me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porquanto, quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Amém. Meus amados, em toda a época da era cristã, os crentes são curiosos, eles querem saber o que é o espinho na carne de Paulo, né? O David já deve ter perguntado isso para alguém. As pessoas querem saber o que é o espinho na carne. E eu vou tentar responder aqui, tá bom? Você vai sair daqui hoje sabendo o que é o espinho na carne. Vou tentar responder uma pergunta famosa, né? O espinho na carne que Paulo está se referindo, aqui no Brasil ele já foi conhecido como conjuntivite crônica. Já disseram, olha, o que Paulo tinha era uma conjuntivite crônica, caía algo nos seus olhos e tal, como escama. E aí a turma dizia, olha, descobrimos a roda, agora descobrimos. O espinho na carne de Paulo é conjuntivite crônica, né? Ele não tinha aquele colírio que você compra na farmácia quando está com conjuntivite. E Paulo sofria muito com conjuntivite. Aí depois o povo disse, não gente, isso é bobagem, não é verdade, não é verdade. Não desistiram, não é conjuntivite. Aí alguém então descobriu a roda também e disse, olha gente, descobriu. O espinho na carne de Paulo é a perseguição dos judaizantes. Os judeus o perseguiam porque ele havia traído a tradição judaica. Então o espinho na carne de Paulo era a perseguição dos judeus. Então alguém descobriu a roda, o rei descobriu a roda, e aí alguém disse, não gente, também não é isso não. O espinho na carne de Paulo é outra coisa. Paulo tinha de construir tenda e ao mesmo tempo ter de evangelizar. E vocês pensam, rapaz, fazer tenda para arrumar dinheiro, para comprar passagem, para ir abrir igreja. Mas que coisa difícil. E aí os irmãos de Corinto nunca queriam dar oferta para Paulo, falava mal dele, detonava ele, e o povo fechava a mão para o dízimo, para a oferta, para a contribuição, e o coitado do Paulo vivia fazendo tenda para sustentar o seu ministério. Então o espinho na carne de Paulo era as tendas que ele tinha de fazer. Aí alguém disse, também não é isso. E aí então, essa história é uma história longa, e alguém disse, não, olha, eu acho que o espinho na carne de Paulo, na verdade, era uma vida desassossegada que ele tinha. Paulo, ele era assim, ele era muito agitado, ele era imperativo, né? Paulo não tomava Ritalina, então o problema de Paulo era a falta da Ritalina. Ele era um cara assim desesperado para trabalhar, e Paulo era um camarada assim desassossegado, e essa atitude de Paulo e a falta da Ritalina foi com que era o espinho na carne. E tudo isso as pessoas já tentaram inventar e descobrir. Não, outro disse, não é isso, é porque a igreja de Jerusalém não o considerava como apóstolo, porque ele não fazia parte do grupo dos 12, e a rejeição de Jerusalém para ele era o espinho na carne. Ou seja, fizeram uma lista do que era o espinho na carne, e aí na década de 70 nos Estados Unidos eles descobriram, ou pelo menos acharam que tinham descobrido o que era o espinho na carne. Na década de 80 eles começaram a falar de que, de certa forma, falar da
cura pela fé rema, e dizia que essa fé era algo assim extraordinário, você declarava a cura e todo mundo era curado. Aí juntou um problema sério. Se Paulo era doente, como que Paulo podia curar as pessoas? Aí então o pessoal disse: olha, confundiu mais ainda. Na década de 70 e de 80, Paulo não pode, na verdade ele não podia ser doente, porque ele orava e Jesus curava, e quem é doente ora e não cura. Aí o que confundiu mais a cabeça dos irmãos, porque ninguém sabia de fato o que era o espinho na carne de Paulo. E na década de 80 veio uma era dos chamados Superman, que era aqueles indivíduos curandeiros que curavam todo mundo.